Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje é dia 13 de janeiro de 2021. É a primeira aula de ergonomia para a turma que está no segundo semestre do curso técnico em segurança do trabalho. Neste caso, a turma MM do Instituto Federal do Pará, campus Sampaio. Essa disciplina tem hoje a sua primeira aula e está programada para serem realizadas todas as suas 40 horas de aula entre o dia de hoje, dia 13 de janeiro, e o dia 29 de março, tá? Ou seja, temos cerca de 2 meses e meio para passar toda a disciplina. Uma disciplina com bastante conteúdo, uma disciplina bastante técnica. Vocês, no primeiro semestre, viram mais disciplinas básicas do que disciplinas específicas. Agora, nós já estamos tendo muito mais disciplinas específicas, né? Praticamente todas. A ergonomia é uma delas. É uma disciplina bastante importante no nosso curso, tá? Que ela é abordada e a gente vai ver ao longo, né, dos estudos o quanto ela se tornou um conhecimento chave no ambiente de trabalho, nos ambientes de trabalho que a gente tem hoje, né? Nós percebemos que, ao longo do tempo, o trabalho ele vai passando por transformações, os modos de produção vão passando por transformações. E a ergonomia ganhou bastante destaque, certo? Porque tem uma disciplina, né, dedicada exclusivamente a este campo, ok? A palavra, o termo ergonomia, ele é derivado aí de dois termos, se não me engano, são do latim, né, o termo ergo, que remete a trabalho, e nomos, que vem a significar normas, regras, leis, tá? Ou seja, tendo aí linkar, né, esses dois significados iniciais, um conjunto, vem a ser um conjunto de normas, regras que ajudam a gente compreender o trabalho, né, que regem esse mundo do trabalho, no que se refere aos ambientes, os processos de trabalho, as relações de trabalho, né? Então, realmente a ergonomia, ela, pelo que a própria origem do nome diz, mostra, ela é muito amplo e realmente é é uma disciplina muito ampla. A gente vai ver que envolve muitos conhecimentos diferentes, tá? Peguei aqui um conceito da Associação Brasileira de Ergonomia, que é da sua sigla, não é a sua sigla, sua abreviação, é a ABERGO, né? A ABERGO diz assim, que a ergonomia, ou fatores humanos, é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas que permeiam o trabalho, certo? E também ela está relacionada à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos físicos, projetos dos ambientes, projetos de processos de trabalho, com o fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global, né, desse sistema, desse grande sistema produtivo, né? Porque o nosso trabalho ele, ele tem o seu significado, né? Porque existem riscos
no trabalho, acidente de trabalho, a gente fala tanto no trabalho, né? Mas o trabalho ele existe porque é algo produzido, né? Você trabalha quando você produz algo, né? Que tem um significado em um grande sistema em que a gente vive, né? Está inserido, que no nosso caso é um sistema capitalista, sociocapitalista, não sei se existe esse termo, né? É, mais, enfim, tá? Então, nossa disciplina, ela vai reger isso. Estudar os fatores que tem trabalho e como essa interação entre o ser humano e esse ambiente, esse meio, ele afeta o ser humano e de que forma a gente pode otimizar essa relação, tá? Sim, existe uma relação entre o ser humano e aquele lugar que ele está, e aquelas pessoas, aqueles objetos, aquelas informações, né? Existe uma relação. Ela tenta otimizar essa relação, melhorar essa relação. E essa relação é simplesmente física, ela é psicológica, enfim, ela tem várias nuances, tá? E é dentro dessa complexidade que a gente vai dar. Eu vou falar mais detalhadamente sobre os tópicos da ementa que a gente vai ver, tá? Essa aqui é a lista dos itens da ementa. Lista dos conteúdos. São 9 itens listados. Então, assim, é bastante coisa que a gente tem para ver, ok? Ou seja, inicialmente, nós vamos ver aí um histórico sobre ergonomia, como que essa ciência, essa disciplina científica, ela foi criada? Quando que se começou a se preocupar com essa relação entre o ser humano e o trabalho? Tá? E quais são os princípios que regem essa disciplina? Quais são os princípios que regem? Princípios são a base, ok? A base que forma uma determinada ideia. Ou seja, a ergonomia ela é baseada, sim, em pilares, certo? Que tem seu significado aí baseado no seu contexto histórico, ou seja, conforme foram ocorrendo certos acontecimentos históricos, os estudiosos dessa área começaram a observar certas necessidades que eles foram inserindo aí no contexto da ergonomia, inserindo dentro desse campo da ergonomia. E a ergonomia tem que resolver esse problema aqui. Aí foi surgindo um outro tipo de problema mais para frente, aí eles começaram a pensar, aí, a ergonomia também tem que tentar observar isso que ela não estava vendo antes. Vamos pegar o problema aqui também, esse tipo de situação para a gente tentar resolver, porque tem a ver com essa relação entre homem e ambiente de trabalho, tá? Então, vamos estudar esses princípios com base no histórico da disciplina da ergonomia. Além disso, vamos ver a aplicabilidade da ergonomia. Como que a pessoa está falando aí muita coisa no campo das ideias, muita teoria, mas e aí? Como que é aplicada a ergonomia na prática? Em que casos, em que situações? Nós vamos falar assim, na prática de situações reais, cotidianas. Qualquer ser humano, a gente pode usar, por exemplo, para uma análise ergonômica. Tá? Claro que, na prática, nós acabamos fazendo isso mais com trabalhadores, né? Com uma pessoa numa situação de trabalho, certo? Então, assim, não se preocupe, nós vamos ver a aplicabilidade da ergonomia nos mais variados tipos de ambientes e situações. Terceiro, inclusive ontem, na nossa aula de segurança do trabalho, eu falei bastante sobre norma regulamentadora.
E eu enfatizei com vocês que existem NRs para vários assuntos específicos. Tanto NRs que são aplicadas no geral, tá? Ou seja, para todas as empresas, todos os empregadores que têm ali algum empregado, ele tem que obedecer a NR, quanto a NRs que são temáticas, né? São é, para algum grupo econômico específico, seja construção civil, trabalho rural, mineração, portuário. No caso da ergonomia, pessoal, esse assunto de ergonomia, ele é tratado em uma NR diferente, uma NR específica, que é a NR 17, tá? E nós vamos estudá-la mais, vamos estudá-la detalhadamente, até porque ela não é muito extensa. Além disso, vamos estudar também o ambiente de trabalho, no ponto de vista da ergonomia. Óbvio que vocês, como técnicos de segurança do trabalho, o objeto de estudo de vocês é o ambiente de trabalho, sempre. Só que aqui nós vamos ver qual é o olhar que a ergonomia tem sobre o estudo dos demais agentes no ambiente de trabalho. Nós usamos uma classificação dos agentes de risco que classificam esses agentes em 5 grupos, certo? Eu não vou falar os nomes deles agora. E um deles é dos riscos ergonômicos. Então, o que eu digo para vocês? A ergonomia ela não foca apenas nos riscos ergonômicos. Óbvio que é a sua prioridade, mas a gente vai estudar, mas lá para frente vocês vão ver que a ergonomia ela se preocupa com os outros 4 grupos de risco e até outros riscos que nem se enquadrem nesses 4 grupos restantes, tá? E, enfim, e aí é nesse tópico que a gente vai estar estudando isso. Só um instantinho, pessoal, que meu bebê tá chorando aqui. Oi, minha paixão. Bom, pessoal, continuando, o quinto tópico da ementa fala de Lerdort e outras doenças ocupacionais correlacionadas. Professor, o que é Lerdort? Nós aprendemos lá na metodologia científica que antes de você usar uma sigla, você tem que primeiro colocar o nome dela completo, né? E aí coloca a sigla entre parênteses. Aí, na próxima vez que você for falar a sigla, você pode usar somente a sigla. Então, eu coloquei aqui, até porque estava na emenda assim, mas lembrando que o correto é colocar o termo completo, por isso que eu vou estar dizendo para vocês esse termo agora, para vocês anotarem aí. LER é a sigla para lesão por esforço repetitivo, tá? E DORT é um termo mais recente do que LER. A DORT significa doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Então, a LER ela é exclusivamente por esforço repetitivo. Já a doença osteomuscular relacionada ao trabalho é qualquer doença que envolva o sistema osteomuscular e que, por algum motivo, a aquisição dessa doença pelo trabalhador está relacionada ao trabalho dele, tá? Então, toda LER não. Uma LER pode ser uma DORT, e uma DORT pode ser uma LER, mas elas não necessariamente são a mesma coisa. Tem LER, pessoal, que não é relacionado ao trabalho. Você pode contrair uma LER, por exemplo, de tanto jogar videogame.
É uma LER, mas ela não é uma DORT. Porque para ela ser considerada uma DORT, ela tem que ser relacionada ao trabalho, a não ser que você seja um jogador de videogame profissional. Agora, se você joga videogame apenas por lazer, sim, é uma LER, porque foi uma lesão precoce repetitiva, mas não vai ser uma DORT porque não é relacionada ao trabalho. Então, enfim, meu povo, vamos estudar todas essas doenças, as principais, pelo menos, relacionadas às doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, e outras, né, que, enfim, que tiverem relação com elas. Aí a gente já vê aí na figura, né, pontos. Quem aqui nunca conheceu alguém que teve um grave problema na coluna, no joelho, na lombar, tá? Infelizmente é muito comum, né? E isso tem muito a ver com os tipos de trabalho que nós realizamos hoje, os tipos de atividades que nós realizamos hoje. O sexto item da ementa se chama biomecânica ocupacional, postura, levantamento e transporte de pesos. A biomecânica, ela avalia o nosso corpo como se fosse uma máquina. E nosso corpo é uma máquina maravilhosa, inclusive, né? Estuda ali o funcionamento, os movimentos que nós fazemos, as posturas que adotamos, o ângulo, né, de cada parte do que o nosso corpo forma um com o outro, como é o nosso movimento, tá? A nossa postura, tanto parada quanto em movimento, quando nós carregamos uma carga, o quanto de carga nós conseguimos transportar, porque uns conseguem transportar mais carga do que outros, ou por mais tempo, tá? Então, assim, é um assunto extremamente interessante. Antropometria. A antropometria avalia as dimensões do nosso corpo, ok? E as relações entre essas dimensões. Por exemplo, o comprimento entre o joelho e o calcanhar, o comprimento do joelho até o quadril, o comprimento do antebraço, o comprimento do braço, a altura do pescoço, a sua estatura, o seu peso, tá? É, tudo isso está muito relacionado aos objetos com que nós nos relacionamos, a altura das coisas, a largura das coisas, né? A largura, a altura, enfim, as dimensões dos objetos, dos ambientes em que nós estamos, eles têm que nos servir, eles têm que estar adaptados à nossa realidade, tá? E para isso, os profissionais que dimensionam esses ambientes, eles têm que saber quais são as nossas dimensões. Ah, professora, mas todos nós temos dimensões diferentes. Exatamente, exatamente. E aí nós vamos estudar, tá, mas se todos nós temos dimensões diferentes, por que que quando a gente vai comprar uma cadeira ou uma mesa, são todos da mesma altura? Por que que as portas são todas padronizadas, né? Os armários vêm praticamente todos da mesma altura. Então, assim, é muito legal também, muito interessante. Vocês vão ver, vão sentir muito, vão se identificar muito, né? Vão ver muito disso na realidade de vocês. Princípios de economia de movimentos. Aqui envolve conhecimentos que visam você realizar determinado movimento gastando menor, a menor quantidade de energia possível, se desgastando o mínimo possível, né? Você aumentar a sua eficiência. Tem até aqui uma imagem, né? Mostra um atleta correndo, uma massa muscular fenomenal, né? Assim, o atleta que quando ele consegue diminuir ali um centésimo de segundo no seu tempo, aquilo pode ser decisivo entre ele ser o primeiro ou o segundo, ou quem sabe o último colocado, tá? Então, esses princípios de economia de movimentos visam isso, trazendo para a realidade do trabalho, claro que tem a ver com você realizar o seu trabalho da forma mais eficiente, que você canse o mínimo possível,
que você se desgaste as suas articulações o mínimo possível, tá? Então, assim, fazer um trabalho mas é isso mesmo, é ser eficiente. Ser eficiente é a gente fazer o máximo com menos, cada vez menos, tá? Então, também é bastante bacana, e eu espero contar com a ajuda, inclusive, por exemplo, da professora de educação física, que era quem estava ministrando essa disciplina. Espero contar aí, quem sabe, com uma participação dela para enriquecer mais o nosso estudo sobre esse assunto. Para finalizar, nós temos o último tópico da ementa, que versa sobre o estudo dos postos de trabalho. Posto de trabalho, meu povo, é exatamente aquele lugarzinho pequeno onde você realiza o seu trabalho, a grande parte das suas atividades. Por que eu digo pequeno? Porque o posto de trabalho não é uma sala grande onde você trabalha. Ah, eu trabalho numa loja. Ai, não é a loja inteira, tá? É o local ali onde você costuma realizar ou as principais atividades ou passar mais tempo, tá? Um exemplo muito nítido para a gente entender um posto de trabalho. Ah, por exemplo, uma caixa de supermercado, né? Que tem o nome, recebe o nome de operador de checkout. Caixa de supermercado, o posto de trabalho dele, é composto ali, né, pelas telas que ela tem que observar, pelo balcão onde recebe as mercadorias, às vezes tem esteira, outras não, a cadeira onde ela senta, teclado ali, enfim, maquininha de cartão de crédito. É aquele local ali, tá, composto por esses objetos, equipamentos. Ali é o posto de trabalho desse profissional. Nessa imagem que vocês estão vendo, cada trabalhador está no seu posto, composto ali por uma cadeira, uma mesa, computador, tá? Então, o posto de trabalho é esse espaço mais reservado do trabalhador. Só que, assim, não tem posto de trabalho apenas operador de computador, não. Todas as pessoas, todos os trabalhadores têm o seu posto de trabalho, tá? É, Inclusive, sim, os que fazem uso de computador. Devido, pessoal, essa grande mudança que aconteceu nas últimas décadas, a grande difusão do uso do computador, é claro que ele passou a ser objeto de muito estudo. Até porque não é só porque a gente está trabalhando sentado que você não possa adquirir lesão, tá? Tanto a pessoa que trabalha em pé pode adquirir lesão, que trabalha sentado, o que trabalha parado, o que trabalha em movimento. A diferença é que ele vai adquirir lesões diferentes, mas todos os postos de trabalho merecem atenção e um correto estudo ergonômico, tá? Então, quando a gente faz esse estudo, nós costumamos chamar de análise ergonômica do trabalho. Claro que a gente não estuda só o posto de trabalho em si, nós estudamos todo o ambiente. Você parte do posto de trabalho dele até o ambiente mais amplo, né? Que é o que faz parte lá do tópico número 4. Você estuda as medidas do trabalhador, que tem a ver com a antropometria. Então, quando a gente reúne esses 9 tópicos, nós temos uma excelente análise ergonômica do trabalho, que é um estudo que o Ministério do Trabalho vem solicitando bastante, tá? Inclusive, a NR 36, que aborda o trabalho em frigoríficos, lá já solicita claramente a análise ergonômica do trabalho nesse tipo de estabelecimento, tá? Então, mesmo para outros estabelecimentos, se o Ministério do Trabalho considerar necessário, ele solicita sim uma análise ergonômica do trabalho, que é um estudo, como vocês mesmos viram nos tópicos que eu fui explicando para vocês, é uma análise extremamente complexa, tá? E aí entra no ponto crucial da ergonomia. A ergonomia não é uma disciplina
para um especialista específico. Existe a disciplina, a especialização em ergonomia. Quem faz essa especialização em ergonomia e se cadastra lá na Associação Brasileira de Ergonomia, que é a ABERGO, passa a se chamar ergonomista, tá? Só que uma análise ergonômica do trabalho bem feita e aceitável, ela necessita de profissionais de diversas áreas, seja ele da engenharia. Estou falando engenharia não é porque é a mais importante, é porque eu sou engenheiro, tá? Mas seja profissional da engenharia, profissional da fisioterapia, educação física, médico do trabalho, analistas de sistemas. Gente, enfim, são vários, tá? Vários profissionais. Então, uma excelente análise, ela tem que ter pelo menos, no mínimo, profissional da área de sistemas, de produção, engenharia, segurança do trabalho, e pelo menos algum profissional que seja do ramo aí do estudo do corpo, né? Seja da saúde, como fisioterapia, ou educação física, biologia, medicina. Então, é necessário juntar os dois, engenharia e, e corpo humano. A ergonomia basicamente é isso. Ela é uma engenharia do corpo humano. É uma disciplina fenomenal. Eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados com os assuntos que nós vamos abordar. Tenho certeza absoluta. Inclusive, como eu estava falando para vocês, né? Nós, quando estudamos os riscos ambientais, a nossa literatura usa muito essa metodologia de classificar os riscos em 5 grupos, inclusive classificando por cor, para ajudar o trabalhador, né, ao facilitar a percepção do risco pelo trabalhador. Um desses 5 grupos é o dos riscos ergonômicos, ok? Então vamos só dar uma lembrada. Eu sei que semestre passado vocês estudaram, tá? Mapa de risco. Então vamos só dar uma lembrada nos riscos ergonômicos, para vocês, inclusive, identificarem aqui, né? Algumas pinceladas que eu dei quando eu falava da ementa. Então vamos lá. Esforço físico intenso. Esforço físico intenso tem a ver com gasto de energia, né? Com gasto muscular, fadiga muscular, certo? Que precisa de recuperação, né? O ser humano precisa de recuperação, o músculo, ele, ele necessita, ele contrai e ele relaxa, né? Então, está extremamente ligado ao funcionamento mesmo muscular, o nosso metabolismo. Levantamento e transporte manual de peso, que está extremamente relacionado também com o primeiro. Muitas vezes a gente vê ambos, difícil você ver separado um do outro. Exigência de postura inadequada, quando a pessoa fica, por exemplo, um vigilante, ele fica ali parado o dia todo, não faz nada, tá só olhando para a cara do povo. Imagine você ficar 12 horas em pé, sem poder se sentar, na mesma posição. É uma postura inadequada, certo? E várias outras, né? Esse é um exemplo bem tradicional. Controle rígido de produtividade. O controle rígido de produtividade, pessoal, entra muito, está muito relacionado com o próximo, que é a imposição de ritmo excessivo, tem a ver com a questão da pressão psicológica para produzir determinada quantidade, produzir acima do que você muitas vezes é capaz, pelo menos é capaz com aqueles recursos que você tem de fazer, tá? Imposição de ritmos excessivos, atividades muito rápidas, certo? Movimentos muito rápidos. Trabalho em turno e noturno
trabalhos que exigem você ficar muito tempo acordado, que altera o teu período normal de sono. Gente, ser privado de sono é uma tortura. Já passei por isso algumas vezes. É torturante, enfim. Desgasta demais o corpo, né? Jornadas de trabalho prolongadas, sem descanso. Como eu disse para vocês, o nosso músculo, ele precisa de exercício, mas ele também precisa de descanso, né? Monotonia e repetitividade. O nosso corpo, ele não gosta nem de monotonia. Você não dá conta, né, de ficar sempre a mesma posição. Quando a gente está em sala de aula, eu percebo sempre vocês, as meninas cruzam a perna para um lado, cruzam a perna para o outro, a gente se remexe na cadeira o tempo todo, né? Porque o nosso corpo precisa, a gente precisa até estimular a circulação do sangue. Não é bacana, né, ficar muito tempo parado. Então, trabalhos muito monótonos também desgastam bastante o trabalhador. Da mesma forma, um trabalho muito repetitivo. A gente também não pode ficar sempre repetindo o mesmo movimento o tempo todo. Por quê? Porque você não vai estar trabalhando todos os músculos nesse movimento, você trabalha alguns músculos. Então, quando você está sempre fazendo o mesmo movimento, você está sobrecarregando aqueles músculos, aquelas articulações específicas, enquanto o resto do corpo teu fica sem trabalhar, certo? Então, isso realmente causa um grande desgaste, dores, né? Lesões em determinadas partes do corpo que são muito desgastadas. Além disso, pessoal, entra aí, né, entram outras situações causadoras de estresse físico e ou psíquico. Esse psíquico, meu povo, também assim, tem ganhado muita importância nos últimos tempos, justamente por causa do boom de transtornos mentais, né? A famosa, principal delas, a depressão, a ansiedade, e que culmina muitas vezes no ápice do terror que é o suicídio, né? Então, a ergonomia, por falta aí de ter outro lugar para inserir esse risco, esse fator, tudo que se refere a psicológico entra em risco ergonômico, tá? Então, entra aí sofrimento físico, desgaste, estresse físico e psíquico e mental, né? Enfim. Então, eu dei uma pincelada aí nos riscos ergonômicos da nossa tabela, tá, pessoal? Para vocês recordarem e terem uma noção do que a gente vai trabalhar. Eu tenho aqui um texto bem pequenininho, que é da Abergo, que eu quero que vocês deem uma lida. Com certeza vocês não gastam 8, 10 minutos para ler. Eu vou disponibilizar aqui, quero que vocês leiam, vocês vão ler. E eu peço que vocês comentem aqui, né? Comentem nesse vídeo, aqui no YouTube. Faça algum comentário, umas 4 linhas, resumindo, enfim, dando uma contribuição, falando sobre aquilo que você entendeu do texto, tá? Resumindo o que você entendeu do texto. Então, por hoje, vou ficar por aqui e estou deixando essa tarefinha aí para vocês, para casa, tá? Na próxima aula, a gente vai entrar mais profundamente, vamos falar sobre esse histórico da ergonomia e vamos, enfim, vamos arrochar, porque o nosso semestre está curto, temos muito conteúdo, graças a Deus, temos muito trabalho, vocês têm muito para aprender, com certeza, não tem como vocês serem técnicos de segurança do trabalho de qualidade sem entenderem muito bem esses conceitos de ergonomia. A ergonomia, ela, enfim, ela é o de mais atual hoje na segurança do trabalho. Especialmente porque eu digo para vocês, existem muitos riscos dos outros grupos, existem, porém, os riscos ergonômicos
entrarem, né, nessa coisa do sofrimento físico e psíquico, eles são os que têm ganhado mais vulto, tá? Então, eu conto com vocês e estou à disposição. Um grande abraço e até a próxima aula.